O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui diante do Evangelho, ontem, hoje, no Evangelho que nos desenha Cristo como um pastor, como o bom pastor. Precisamos entender, não é? Se ele se coloca como bom pastor, ele está dizendo ele é o pastor e nós, então, consequentemente, somos ovelhas. Nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que escutamos, né? Porque não é qualquer um, né, que se pode colocar na condição de ovelha deste pastor, né? A ovelha, de fato, que pertence a esse rebanho, que seja guiada por aquele pastor, ela conhece a voz dele. Então, parece que existe uma sensibilidade na ovelha para reconhecer a voz do seu pastor, né? O que para nós poderia ser traduzido como uma espécie de graça, que todo aquele que é batizado possui. Nem todos se valem dela, usam essa graça, ou estão abertos a ela, enfim, porque nem todos caminham na direção, nem todo batizado caminha na direção de seu pastor, mas existem aqueles que estão abertos a isso, abertos à graça, então são mais sensíveis, né? São mais propícias a ver e reconhecer o seu pastor. No final das contas, a ovelha, essa que escuta o pastor pela sua voz, é aquele que ama o seu pastor de verdade. Tal qual Maria Madalena, que vai reconhecer o Senhor quando ele diz o nome dela, ou seja, por meio da voz dele, ela vai dizer, é o Senhor. Ela não reconhecia porque ali já tinha assumido uma forma gloriosa de se apresentar a nós. Quando ela se depara com ele, a voz não muda. Cristo manteve a sua voz para que por meio dela nós pudéssemos reconhecê-lo. É claro que no coração do ser humano, né, foi implantado essa espécie de sensibilidade, uma inclinação que nós temos para o sagrado, uma inclinação que nós temos para aquilo que é maior do que nós. Deus, ele precisava atrair-nos de algum modo, né? Então, para que nós pudéssemos ter um ponto aqui nosso de atração, para sermos atraídos por ele, ele vai imprimir no nosso coração essa falta, que é uma santa falta, uma falta da presença de Deus, que outrora era constante. No esmero que Cristo teve para nos auxiliar, que ele teve para nos transmitir a sua palavra, no esforço também que Deus, nosso Senhor, teve, né, para conseguir reunir todo o povo de Israel, a gente vê que um modo que Deus usa para trabalhar, para salvar o seu povo, é a reunião. Deus, ele não trabalha com um povo disperso, ele os reúne. Deus, na sua onisciência, no seu poder, evidentemente, na sua longanimidade, o que Deus faz? Ele consegue falar ao coração de cada um de modo particular, ele consegue amar a cada um de modo particular e ele consegue se entregar a cada um de modo particular, como ele sempre fez, como ele sempre agiu, mas ele nunca vai agir de maneira esquizofrênica, tendo 2 pesos, 2 medidas.
Ele reúne as pessoas, ele reúne um povo, reuniu o povo de Israel e depois a reunião ela vai continuar existindo. Onde? Na igreja. Não faz sentido um Deus que a vida inteira buscou isto, buscou reunir um povo, depois agora não quer reunir mais ninguém. Então vamos acabar com essa palhaçada de igreja, vamos agora cada um tem o seu livre exame da Sagrada Escritura, da palavra que eu digo, então cada um por si e Deus por todos. Não, a reunião ainda existe. O próprio Cristo, o Senhor nosso, vai dizer aqui de um pastor que tem um rebanho está ali reunido junto do pastor, inclusive a reunião das ovelhas ao entorno do pastor é a condição sem a qual as ovelhas não conseguem se manter vivas. As ovelhas, pela sua condição, precisam de serem guiadas por alguém, precisam de ter um norte, porque se elas forem largadas a si mesmas, elas morrerão, serão atacadas ou elas mesmas se envenenarão. Elas não têm capacidade para se manterem. São lentas, são estreitas na inteligência. Não é como um cachorro que consegue obedecer comando, tem aí talvez uma certa capacidade de discernimento, é esperto e ágil. Elas não são tão espertas e ágeis assim, mas uma coisa elas têm. A ovelha, ela tem a capacidade de se familiarizar com o seu pastor e de se deixar ser guiada por ele. Nessa linguagem que Nosso Senhor usa, nessa parábola que ele conta, aqui já está expresso uma realidade eclesial, que está falando assim, de uma igreja. A igreja tem a ver com reunião, assembleia, um grupo de pessoas reunidas em torno de uma pessoa, Cristo. E aqui, então, não temos porquê ficar com essa conversa, com esse pensamento de que a igreja não é fundamental, não foi querida por Cristo, Cristo não quis igreja, Cristo não fundou a igreja. Bobagem. Nosso Senhor Jesus Cristo funda, sim, uma igreja. Ele funda uma comunidade, ele chama as pessoas para se reunir em torno dele. Se isso aqui não for igreja, eu não sei o que é. A definição de igreja é isto. Para quê? Para que as pessoas pudessem ser protegidas, salvas. Quem não entra pela porta não é salvo, não encontra a salvação. Quem não entra pela porta não obtém a vida eterna. É isso que está aqui. E aqui, claro, a palavra de Deus, ela nem sempre nos agrada, não é? Porque para fazer parte do redil de nosso Senhor Jesus Cristo, em certo sentido a gente acaba sendo condicionado, é verdade. Não tem como eu estar dentro do redil e fora do redil ao mesmo tempo. Enquanto eu estou dentro do redil, existem paredes que me limitam, existem determinados obstáculos que me impeçam de ir e vir, vamos dizer assim, a ovelha de ir e vir. Mas se a ovelha ficar lá fora, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser assolada, maltratada por uma quantidade enorme de coisas que podem tirar a sua própria vida. Enquanto a ovelha tem ali, ela pode estar sendo contristada, tendo seu espaço limitado, mas ali ela tem a segurança de estar protegida do sol, da chuva e das feras que estão do lado de fora. A realidade da igreja é esta. Ela pode nos cercear, sim, claro. Ela pode podar a nossa natureza, porque nossa natureza é violenta. Mas isso que ela vai fazendo, os seus ditames, as suas regras, as suas doutrinas, nada mais do que constituintes desse aprisco que nos protege, que nos salva, que nos mantém guardados daquilo que está lá fora, das tempestades, do sol e das feras violentas. Por isso, a realidade eclesial, a igreja, ela foi sonhada por Cristo e dada, oferecida a todos, judeus e pagãos. Agora, o critério para se tornar membro da igreja, para se tornar membro dessa comunidade, desse rebanho reunido em torno de Cristo, não é mais o sangue, como acontecia com o povo judaico. Mas agora o critério é o próprio Cristo, aquele que passa pela porta, aquele que ouve a palavra de Deus e quer colocá-la em prática, tal como ela é, ela nos agradando ou não. A igreja, ela custodia a palavra de Deus, ela reverbera aquilo que nosso Jesus Cristo disse para essas ovelhas, para esse rebanho que aqui se encontra, para que nosso Senhor não perca nenhuma das ovelhas que Ele conquistou, para que nosso Senhor não perca ninguém daqueles que Ele quis escolher, salvar os seus eleitos, os seus escolhidos, os batizados. Ela se esforça por isso, para manter nutridas, vivas, protegidas essas ovelhas. Bonito é essa imagem, não é, de Nosso Senhor como bom pastor, né? Deveria acalentar o nosso coração essa ideia de termos alguém
que quer nos guiar, que vai à nossa frente, nos sustenta e nos alimenta. Claro que saindo aqui da imagem figurativa do rebanho da ovelha, nós somos sim pessoas de inteligência limitada que dependem muito da graça benevolente de Deus, de alguém que vá à nossa frente, alguém que é mais forte, mais inteligente, mais sábio do que nós, alguém que vá à nossa frente para nos defender, nos proteger e nos nutrir. Que o Cristo bom pastor venha com benevolência sobre nós, olhe para nós com bondade e nos conceda o alimento de que precisamos, o conforto de que necessitamos e a salvação e a vida eterna que Ele mesmo nos prometeu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.